Jesus ele está falando de um convite que ele fez, e ele compara esse convite com uma festa de casamento. Muitas vezes Jesus usa essa figura de linguagem de uma festa de casamento, porque o relacionamento que Ele quer ter conosco é um relacionamento muito pessoal, muito íntimo. A Bíblia fala assim, que Abraão andava com Deus. Também fala que Abraão era amigo de Deus. Eu já ouvi alguém falando assim, não, mas eu sou mais que amigo, eu sou filho de Deus. A questão é que tem filhos que são rebeldes, filhos que são teimosos, filhos que não ouvem a voz do seu pai e da sua mãe, e que não amam o seu pai e sua mãe. E aí por isso coloca em primeiro lugar que Abraão era amigo de Deus. Não fala apenas filho, porque havia essa questão de amizade, de amor, de entrega, de confiança, de respeito, de gosto de estar com Deus. Onde Deus estivesse, ele também queria estar. Quando meu pai estava nos últimos dias da vida dele, eu pedi para ele falar algumas coisas que chamavam muito a atenção dele, da palavra, para ele falar para mim. E um dos textos que ele chamou a atenção para mim foi esse texto, a respeito desse convite que Jesus está fazendo com a gente. Nessa festa de casamento que está sendo ilustrada aqui, como no outro estudo que eu fiz a respeito das desculpas para seguir Jesus lá em Lucas 14, aqui também fala dessas mesmas desculpas, porque trata do povo judeu. E um disse que comprou um campo e não podia ir na festa. O outro tinha muitos negócios, também não poderia ir na festa. Aí o Senhor continuou, aquele rei continuou mandando servos para chamar aquelas pessoas para a festa de casamento, mas eles começaram a maltratar esses servos, e até mesmo alguns mataram, que está falando a respeito dos que foram maltratados e daqueles que foram mortos, como Estevão, que foi morto, depois Tiago, irmão de Jesus, também foi morto, Pedro foi colocado numa prisão. Então ele já estava anunciando muito antes a respeito do que aconteceria com o Evangelho. Ele já estava dizendo, isso vai acontecer, porque ele está dizendo assim, que esses primeiros convidados são os judeus, e eles logo começaram a fazer isso com os discípulos. No livro de Atos a gente tem essas passagens, e aí continua. Ele diz, a casa está vazia, nós precisamos encher. E ele mandou outros servos para chamar outras pessoas, e ele diz, agora vocês vão em encruzilhada, vocês vão em valas, vocês vão em becos, vocês vão em bairros longínquos, vocês vão em toda parte, e vocês vão trazer gente para essa festa, porque eu não quero a minha casa vazia, eu quero a casa totalmente repleta. Lembra que a gente leu Isaías 55, verso 5, que Deus chamaria um povo que estava longe, e que esse povo que estava longe viria correndo para Deus, um povo que não conhecia a Deus. Quer dizer, o profeta Isaías já estava falando sobre essa parte que Jesus está contando que aconteceria. Então, isso que Jesus está dizendo assim, um povo que não conhecia, os italianos que não conheciam o Evangelho, os italianos que eram pagãos, os alemães que eram pagãos, os índios que eram pagãos, um dia eles vão correr para Jesus. E isso foi acontecendo. Tanto o cumprimento das palavras de Jesus ali,
porque isso aconteceu alguns anos depois da morte de Jesus. Mas também o próprio profeta Isaías disse que isso ia acontecer 800 anos antes. Então, tudo estava muito especificado na palavra, mas não tão fácil de entender assim. As pessoas liam o texto e tiveram muita dificuldade. Muitos cristãos judeus tiveram dificuldade de aceitar, tipo o Cornélio e outros que eram italianos. E aí Pedro mesmo teve que receber uma visão de Deus para poder aceitar esse tipo de pessoa, porque eles não tinham essa visão. Então, Jesus está dizendo assim: vai haver alguns que vão vir ainda de fora, que não conhecem a palavra e são estranhos à palavra e vão ouvir a palavra. Mas esses que rejeitaram, esses que arrumaram justificativas, que arrumaram desculpas, vão sofrer o castigo. Aí esse senhor, esse rei na parábola, ele levanta o seu exército e invade aquela cidade, mata todo mundo, queima, destrói tudo. Isso também já era uma figura do ano 70, porque no ano 70 vinha o exército italiano do Império Romano e cercou a cidade de Jerusalém. E aí houve muita morte, houve muita destruição. Então a palavra de Jesus, ela sempre se cumpre. Se a pessoa não prestar muito atenção, ela não vai entender o que a palavra de Jesus fala e vai passar tudo muito desapercebido. Mas se a pessoa parar para ouvir, por exemplo, a multidão ouvia Jesus falar, mas não tinha tempo para perguntar, não tinha tempo para esclarecer, tirar dúvidas. Pronto, ficava de fora de muitas coisas, como a própria conversão do coração. Essa multidão uma vez gritava que Jesus era rei, essa mesma multidão depois gritou para Jesus ser crucificado. E mais tarde que essa multidão, boa parte dela, acabou se convertendo com a pregação de Pedro, após a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, chega na festa, está toda repleta, e o Senhor enxerga uma pessoa lá dentro dessa festa que não está vestido com a roupa do casamento, com a roupa nupcial. Os convidados todos precisavam usar essa roupa da festa de casamento, e ele não estava. E diz o texto que, mas meu amigo, o que está acontecendo? Por que você não está com a roupa nupcial? E aí diz o texto que ele emudeceu, que ele não tinha uma resposta. E aí o Senhor ordenou que esse homem fosse amarrado os pés e mãos e fosse lançado para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus está dizendo a respeito de um lugar onde as pessoas vão estar para sempre longe de Deus. E longe de Deus é um lugar terrível, é um lugar de amargura, é um lugar de tristeza, porque a nossa alma só tem paz, só tem descanso se ela estiver em Deus, o nosso Criador. Fora de Deus, a nossa alma vai estar sem paz, ela vai estar em desespero, ela vai estar em dor e tristeza por todo o tempo, porque a nossa alma foi feita por Deus. Era um sopro divino dentro do homem, e esse sopro é o Espírito de Deus que foi colocado dentro do homem, e ele é eterno. Pode destruir o corpo, mas esse espírito não se destrói. O problema é que esse espírito vai ficar eternamente longe de Deus, e isso é algo horrível. E aqui ele está antecipando isso, está contando a respeito dessa situação. Então, veja assim, o convite
que Jesus está fazendo é para você andar na presença de Deus, é para você se tornar amigo de Deus. A tua alma foi feita por Deus. Enquanto você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração, anda na presença dEle, seja amigo dEle, seja companheiro dEle, não fique longe dEle. Essa é a palavra que Ele está dizendo. Você só vai ter felicidade perto de mim se você se ligar aos bens materiais, se você se ligar somente à ciência desse mundo, se você se ligar somente aos prazeres, ao carro, à casa. Você não vai ser feliz. A tua saúde, ela pode ter por um tempo ser perfeita, mas vai ter um tempo que você não vai ter saúde plena, e vai ter um tempo que as tuas pernas não vão te carregar, e vai ter um tempo que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Então a gente precisa saber quem é que nos conduz. E às vezes a gente está querendo Deus para que Ele satisfaça os nossos desejos, para que Ele abençoe os nossos negócios, as nossas coisas. Mas Ele diz assim: você precisa ter a senha, você precisa ter a chave certa. E aquele homem não tinha a chave certa, e ele foi lançado para fora. É como se você quisesse entrar na tua casa com a chave que eu tenho aqui no bolso, ou que está ali dentro. Você não entra na tua casa, por quê? Essa chave que eu tenho não abre a porta da tua casa. Precisa ser a chave certa, aquela que você tem e que foi feita para abrir a porta da tua casa. Existe uma chave certa para entrar no céu. E existem muitas chaves erradas que não abrem a porta do céu. E é isso que está falando sobre aquela veste nupcial. Existe uma roupa certa, que foi lavada no sangue do Cordeiro, que tem direito de entrar na cidade de Deus. Lá em Apocalipse fala sobre isso, que entra pela porta, não entra pela janela. O ladrão entra pela janela, mas os filhos, eles entram pela porta. Então esse convite de Jesus, ele é um convite inconfundível. Ele mandou várias vezes, além de ser inconfundível, ele era insistente. Ele mandou várias vezes os seus servos, e servos diferentes, porque esses servos eram os missionários, eram os evangelistas, eram os pregadores da palavra do Senhor. E aí essas pessoas, se elas prestassem atenção, elas iam entender por quê. A mensagem, ela é inconfundível. Só que a pessoa estava distraída, ela estava pensando nos seus negócios, ela estava pensando no seu campo, ela estava pensando nas coisas que ela tem que fazer, mas que isso não vai ajudar em nada em relação a atravessar o vale da sombra da morte. O apóstolo Pedro fala lá no capítulo 1 da carta dele: não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos comprados, não foi através de ouro, de prata, não foi através de dinheiro que Deus nos comprou. Deus nos comprou através do sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Essa é a chave certa, essa é a chave que abre a porta. O sacrifício de Jesus é como se o meu pecado e o teu pecado tivesse um juízo, e um dia seríamos lançados para dentro desse juízo de Deus. E nós não teríamos como morar com Deus por causa do meu pecado, do teu pecado. O plano de Deus é que esse fogo do juízo de Deus, Jesus fosse lançado para dentro desse fogo, desse juízo, e Ele assumisse a minha culpa, Ele assumisse o meu pecado, Ele assumisse aquilo que eu fiz de errado lá.
e Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele é a oferta perfeita pelo pecado. Então Jesus, ele não foi morrer numa cruz como alguém que não conseguia escapar daqueles homens. Jesus, ele foi enfrentar a crucificação, o fogo do juízo de Deus, como um soldado que enfrenta o adversário com olhos abertos, sabendo o que está fazendo, né? É um chamado, é um convite inconfundível, porque ele nunca deixou de falar isso, ele sempre explicou isso. Ele disse, já lá no início para Adão, eu vou mandar o descendente de Eva para esmagar a cabeça da serpente. Essa vitória eu vou realizar para vocês. Então isso precisa ficar claro. Quando veio a Torre de Babel, aquilo significava a confusão, e que na boca errada o evangelho não seria compreendido. Mas em Atos 2, quando o evangelho foi pregado, diz assim o texto que cada um entendia a mensagem na sua língua materna. Quer dizer que o evangelho, ele precisa ser pregado pela boca correta e vai ser compreendido pelas pessoas através do Espírito Santo. Então Babel fala de confusão e fala de juízo. Atos 2, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja e sobre os discípulos, eles conseguiram entender, e quando eles pregavam o evangelho, todos entendiam na sua língua materna. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 1000 palavras ou centenas de palavras que as pessoas não conseguem entender. Porque o evangelho, ele precisa ser compreensível, ele precisa ser de uma forma que você entende, ele precisa ser claro. E também esse convite é insistente, ele não para de fazer o convite, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? Mateus 11, 28. E lá em Deuteronômio 30, Deus, ele chama o seu povo a fazer uma escolha entre a vida e a morte. Deus chama o povo a andar nos caminhos de Deus, andar na presença de Deus, ou ir para outro caminho, mas não ficar em cima do muro. E Deus insiste que eles escolham a vida, que eles escolham andar na presença dele, para que eles possam ter os seus olhos abertos. Jesus falou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede, vem a mim e beba. Então é um convite inconfundível, e é um convite insistente, porque ele não para de falar, mas também ele é um convite abrangente, é para todos, grandes e pequenos. Deus pode falar à criança, Deus pode falar ao adulto, Deus pode falar ao velho. A primeira vez que eu conheci um autista, ele já devia ter mais de 20 e tantos anos, e o pai dele estava ouvindo os estudos bíblicos. Isso foi lá na Matelândia. Quando eu comecei o meu ministério, eu estava trabalhando lá, e o pai dele estava ouvindo o evangelho, e na medida que o pai ouvia o evangelho e recebia o evangelho no coração, esse autista mudava o seu coração, mudava o seu comportamento. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele pegava na mão do seu pai, fazia o seu pai colocá-lo na cama e fazia com que ele lesse a palavra e orasse com ele todos os dias. E ele não fazia isso antes. Então ele compreendeu o evangelho de uma forma que a gente não compreende. Não foi de uma forma lógica, não foi através de um raciocínio normal. Mas Deus falou ao seu coração
no mesmo instante que Deus estava falando ao coração do seu pai. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Deus amou todos. Lá em 1 Timóteo 2, verso 4 e 5, diz assim que Deus deseja que todo homem seja salvo. Deus deseja que todo homem seja salvo. Deus não tem prazer na morte do perverso. O salmista diz assim que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, mas Deus não tem prazer na morte do perverso, do incrédulo, porque o lugar que ele vai é um lugar ruim, é um lugar que não presta. Paulo está dizendo na carta de Timóteo: Deus deseja que todo homem seja salvo. Ele diz: há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro jeito. Só Jesus foi crucificado pelo meu pecado. A oferta anunciada há milênios antes da morte de Jesus, Jesus fez essa oferta, ele foi crucificado. Então esse convite, ele é abrangente, é para todos, mas ele é também, além de abrangente, ele também é gracioso, porque é como se fosse um óleo que fosse derramado na tua alma, para você ser curado. Eu lembro também quando meu pai estava ali no final, e tinha as escaras, aquelas feridas de uma pessoa que fica muito tempo deitada numa posição só. E era triste. E aí meu tio, irmão do meu pai, fez lá um chá de pau de Andrade. Aí a minha mãe colocava esse chá naquelas feridas, e eu percebia que no outro dia já tinha uma pelezinha bem fininha naquela ferida. Gente, esse chamado de Deus, esse convite de Deus, ele também cura. Ele é cheio da graça de Deus, é como se fosse um óleo que fosse despejado na nossa alma, e ele traz paz, porque a paz de Deus é o que nós precisamos. E a chave, a senha, a roupa certa é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus. A roupa errada, que a pessoa entra, veja, quantos ficaram para o lado de fora e não entraram na festa de Deus? Mas daqueles que entraram na festa de Deus, que estavam como que na igreja, tinha aqueles que estavam com a roupa errada, porque não estavam sendo lavados no sangue de Jesus. E o que era essa roupa errada que não era lavada no sangue de Jesus dentro da igreja? Era alguém que talvez teve respostas de oração, mas que não tinha nascido de novo, não tinha a sua alma lavada pelo sangue de Jesus, não era amigo de Deus. Era alguém que tinha respostas de oração, que tinha bênçãos de Deus na sua vida. Porque lá em Deuteronômio 28 diz assim, que se você seguir os caminhos de Deus, você tem as bênçãos de Deus. Deus te dá prosperidade, você tem dinheiro para emprestar e você não precisa pegar dinheiro emprestado de ninguém. Deus te colocou por cabeça e não cauda. Mas o que significa também é que se a pessoa não é lavada no sangue de Jesus, ela pode ter todas essas bênçãos, morrer, ir para o inferno, não vai ajudar em nada no vale da sombra da morte. E Jesus deixa muito bem claro isso. Por exemplo, na parábola do rico e o Lázaro, o rico era aquele que era abençoado, era aquele que sempre estava na igreja, era aquele que era dizimista, abençoado por Deus, morreu e diz o texto que ele foi para o inferno. Lázaro era aquele que era visto como que não tinha a bênção de Deus. Além de ser pobre, ele era mendigo porque tinha doenças no seu corpo e ele não podia trabalhar. Para os judeus, Lázaro não tinha a bênção de Deus, Lázaro morrendo iria para o inferno.
Veja como era sério, e aquilo que Jesus está dizendo assim, ele fere a religião judaica, porque Jesus está dizendo assim, um homem doente, que os judeus podiam dizer, foi um demônio que causou essa doença, agora é mendigo, tem que mendigar o pão. Quando que alguém que teme a Deus vai mendigar pão? Pois Lázaro teve que mendigar pão, morreu e foi para o céu. Vejam o que Jesus está fazendo. Veja como que a palavra de Jesus, se a gente parar para pensar, olhar bem o texto, Jesus está dando uma paulada na religião judaica. Ele está contrariando uma coisa que as pessoas tinham certeza de morar no céu, assim como o jovem rico tinha certeza que ia morar no céu. Lá em Mateus 7 diz assim que muitos vão no dia do juízo chegar e dizer, Senhor, mas por que o Senhor não me aceitou? Eu expeli demônios em teu nome, eu curei pessoas em teu nome, por que o Senhor não me aceita? E ele diz, afastai-vos de mim, malditos os que praticais a iniquidade. Vocês praticaram iniquidade e ainda fizeram oração para que aquela pessoa fosse liberta por demônio. Mas não quer dizer que se o demônio foi embora, você é nascido de Deus e vai para o céu. Então é muito interessante a gente perceber esse detalhe da roupa certa, né? Tem também lá, Paulo fala em Colossenses capítulo 2, que a pessoa tem visões, e não é da parte do Senhor. O capítulo 2, verso 23, ele diz que essa pessoa tem falsa humildade e rigor ascético. Era muito comum num determinado tempo que as pessoas tinham isso como base da religião. Eles colocavam a mão numa vela para queimar a mão, porque essa mão estava fazendo coisas erradas, pegando num dinheiro que não era dele, pegando no corpo de uma mulher que não era dele. Aí, para aliviar a consciência, eles colocavam uma vela para queimar a mão. Lembra que Lutero, ele pegava o chicote e ficava batendo nas costas, porque ele achava que isso aliviava a sua consciência. Quantas pessoas aqui que eu sei, que já sofreram na vida e até mesmo se sentiram bem sofrendo, porque era uma forma de aliviar a sua consciência, a própria culpa em si. E para a gente ir para o final, lembra que Judas também foi batizado na igreja dos judeus. Não quer dizer que por ele ser batizado estava garantida a sua salvação. Lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim, eu posso falar a língua dos homens e a língua, se eu não tiver o amor de Deus, eu não sou nada. Ele diz assim, eu posso conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Se eu não tiver o amor de Deus, se eu não tiver a roupa certa, Deus não vai me aceitar. Se eu tiver a fé ao ponto de transportar montes, mas se eu não tiver o amor de Deus, ela é uma fé vazia, que transportou montes, mas não é da parte de Deus, mesmo que Deus tenha feito pelo seu poder aquele milagre, mas aquela pessoa não é nascida de novo. E ele diz, mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver o amor de Deus, não tiver o sacrifício de Jesus, porque Jesus é o amor de Deus que foi sacrificado naquela cruz, eu não sou nada, não vale nada, não tem sentido nada. Jesus é que dá sentido à nossa vida, gente. Então, eu estava ouvindo uma mensagem hoje de manhã, e o pastor falava assim, mais importante do que uma viagem e o destino dessa viagem, um passeio, férias, isso, aquilo, é com quem você está fazendo essa viagem. Se essa pessoa, vamos dizer assim, o Marcelo vai fazer uma viagem com a Isabel,
Nesse caso, não importa se essa viagem é no Rio Grande do Sul, se é ali em Foz do Iguaçu, se é o Nordeste, ou se é Paris, ou se é uma cachoeirinha por aqui ou ali em Coronel Vivida. Porque a ideia é que o Marcelo ama tanto a Isabel, que a viagem em si e o destino não é tão importante. O que é importante para ele é a Isabel. Ela vai junto, então isso importa. E o pastor estava dizendo assim: mas se é um programa que foi feito, como é que eu podia dizer assim, surpresa, como ele diz, da minha mulher, não importa onde ela quer ir. O que vale é que eu vou estar com ela, porque ela é mais importante do que a minha viagem, do que o destino. Ele falou assim: a pessoa pode sair aqui, até na esquina, com essa pessoa e sentir que é a viagem mais gostosa, mas pode ir com uma outra pessoa, que é um espinho, pode ir até Paris. Vai ser uma viagem desastrosa, vai ser uma viagem muito ruim. E ele estava querendo falar do nosso relacionamento com Deus. Porque daí a pessoa estava dizendo assim: mas Senhor, eu fiz o exame e deu positivo que eu tenho câncer. Onde que o Senhor estava nessa hora? Como é que vai ser a minha vida amanhã? Como é que vai ser triste a minha vida com isso? Aonde o Senhor estava? Como o Gideão falou, onde o Senhor estava? Aí Deus diz: mas eu vou estar com você. Eu vou estar com você nesse vale. Eu não vou te abandonar. Então, se a pessoa conhecesse realmente quem é Deus, e Deus dissesse para Gideão: Gideão, faz isso, ele ia fazer. Por quê? O que eu vou fazer não importa. Importa é: o Senhor vai estar comigo? Se o Senhor vai estar comigo, então eu vou. Mas é que quando a gente não tem a fé verdadeira, então a gente questiona. Porque a fé verdadeira é aquele relacionamento com Deus, aquela amizade com Deus. Aí não importa onde você vai, não importa o caminho, o que importa é quem está com você. Ele é teu amigo. Por isso o texto diz lá em Tiago: Abraão foi chamado amigo de Deus. Aí por isso ele andava na presença de Deus, porque ele era amigo, ele gostava de Deus. E é isso que a gente precisa buscar: amizade profunda com Deus. Aí não importa o caminho, não importa o destino, não importa a viagem, ele vai junto. Então tá bom. Então vale a pena. Porque se não for assim, não vale a pena. A nossa alma foi feita por Deus. A nossa alma só tem alegria nele. Fora de Deus, gente, é só decepção. Por isso diz o cântico: ele carregou na cruz o meu pecado. Ele foi traído pelos seus. Ele tinha que ser traído para tomar as nossas rejeições, os nossos complexos de inferioridade. Ele tinha que levar sobre ele essa maldição, para que a gente, pelas suas chagas, nós pudéssemos ser sarados, curados. Por isso ele tinha que sofrer traição, abandono, rejeição, frieza, indiferença, para levar na cruz esse pecado da indiferença minha lá na cruz. Muito bem?